a introdução dessas marcas. Amanhã o Fernando vai continuar, ele vai falar no culto pela manhã, né? E à noite, no culto à noite, eu vou falar hoje de manhã e na devocional de hoje à noite, né? E aí a gente vai revezando aí, um dia eu falo, outro dia ele fala. E hoje eu vou iniciar esse tema, que é o tema que está circunscrito à eclesiologia, que é o estudo que trata da igreja, e a gente vai trabalhar no que concerne a doutrina da igreja, as marcas da igreja. Tá? É uma palavra grega para igreja, é interessante, que se chama-se eclesia. Eclesia dá a ideia de uma reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares para algum lugar público. Tá? Então essa é a ideia, ou seja, o significado da expressão eclesia, igreja. No âmbito, né, cristão, tá? É uma assembleia de cristãos para adorar em um encontro religioso. É um grupo de cristãos, ou daqueles que na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo por amor à ordem. Então, essa é a ideia de igreja, de alguém que sai da sua casa e vai para um lugar público. E é interessante a gente perceber a importância desse estudo, a importância da igreja na vida da própria igreja. Né? E na vida e no âmbito maior, que é o reino de Deus. Eu quero dar aqui, iniciando, algumas definições, né, reformadas, nossas confissões de fé reformada a respeito de igreja. A primeira é a Confissão Helvética, ela é de 1561. Ela diz assim: cremos e confessamos em uma só igreja católica ou universal. Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Então essa é a definição da Confissão Helvética. Eu vou dar algumas definições de algumas confissões, importantes para nós entendermos esse tema, né, dentro da Escritura. Só a título de curiosidade, o nosso estudo começa 10 e termina 11h30. Então a gente não vai passar disso. É 1h30 no máximo de estudo. E à noite vai ser em torno de 30, 40 minutos, né, com exceção do domingo. Né? Pode ser que a gente se estenda um pouco, mas é o culto. Mas em geral vai ser em torno de 1h30 esse nosso período. Então nós começamos aí 10h20, ia terminar 11h30, 11h40, uma coisa assim, vai. Então a gente não vai passar desse horário também. A segunda Confissão Helvética, que é de 1566, ela diz assim: a igreja é a assembleia dos fiéis, convocada e reunida no mundo, é a comunhão de todos os santos, ou seja, daqueles que verdadeiramente conhecem, adoram corretamente e servem ao verdadeiro Deus, em Cristo Jesus o Salvador, pela palavra do Espírito, e que pela fé compartilham de todas as misericórdias oferecidas gratuitamente por intermédio de Cristo. E a nossa confissão de fé, ela diz assim, no seu capítulo 25, seção 1, que é de 1647. Do ponto de vista da eleição, a igreja é a igreja católica ou universal, que significa a mesma coisa, né? Católica significa universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são, dos que ainda serão reunidos em um só corpo sobre Cristo, sua cabeça. Ela é a esposa, é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. É interessante a gente conhecer essa definição de igreja, até porque todas elas vão apontar, todas essas confissões vão apontar para um grupo de pessoas, um corpo, né, de pessoas que servem ao Deus vivo. E essa doutrina é extremamente importante. Na época da Reforma foi importante e na nossa época também é muito importante. Por quê? Porque na época da Reforma você tem uma transição. Você tem a Igreja Católica, que era a igreja, né, majoritária, não existia esse negócio de católico e protestante, e com o tempo ela foi se desviando da verdade. Né? Então dentro da igreja surgiram homens que queriam nesse período reformar a igreja, consertar determinadas coisas que estavam erradas, fugindo da Escritura, né? Até chegar ao ponto de uma ruptura,
que foi a Reforma Protestante. E nesse momento, que é um momento de transição, era um momento muito complicado, como é o momento que a gente está vivendo hoje. Aí você olha assim, qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja fiel? Né? Que às vezes, né, se pregar Cristo, supostamente falando, não é um indicador de uma igreja fiel. Porque você pode perceber essas igrejas pregando, supostamente falando que prega Cristo, mas tem uma prática completamente diferente. Tá? Então não era diferente na época da Reforma. E na época da Reforma nós tínhamos 3 conceitos de igreja: o reformado, o romanista e o anabatista. O reformado, ou seja, as igrejas reformadas, protestantes, né, definiam a igreja como a comunidade dos santos, a comunidade dos crentes. E como tudo era em latim naquela época, né, a expressão lá deles era communium fidelium, ou comunidade dos fiéis, ou communium sanctorum, comunidade dos santos. E na perspectiva dos reformadores, eles enfatizavam o viver em comunhão com a igreja como corpo de Cristo. E aí a gente vai falar sobre esse texto hoje à noite, Hebreus capítulo 10, verso 25. Abra aí. Hebreus 10, 25. Vocês já estão acostumados comigo, né? Eu falo o texto rapidamente e tal. Principalmente quando o tempo assim é escasso, né? Romanos 10, 25 vai dizer assim. Hebreus. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Então você vê aí, e hoje a gente vai falar, hoje à noite, nosso devocional vai ser sobre esse texto, você vê aí o escritor sagrado falando assim, olha, nós não podemos deixar de frequentar a igreja, nós não podemos deixar de cultuar o Senhor. Isso é vital para a vida do crente. Então, nesse período, no período da Reforma, o protestantismo se dividiu em diversas igrejas e seitas. E por isso era necessário, esses homens, né, os reformadores, as pessoas preocupadas, os protestantes, com a fidelidade à Escritura, porque a Igreja Católica ela se tornou o que se tornou por abandonar essa fidelidade à Escritura. Ele esses homens apontarem algumas marcas que fizessem diferença de uma igreja falsa para uma igreja verdadeira, como hoje a gente vê. Às vezes surgem determinadas igrejas, e a igreja presbiteriana, assim, não tem uma posição, né, inicial, mas isso toda e qualquer igreja é assim. Mas depois de um tempo, depois de observar a prática daquela igreja, assim, não, essa é uma igreja fiel, essa é uma igreja infiel. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Igreja Universal. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não aceita a Igreja Universal como igreja cristã. Tanto que aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, que de uma certa forma a Bíblia é falada lá, né? E são, vamos dizer assim, os seus olhos são abertos, eles saem para uma outra igreja, no caso a nossa, eles precisam ser batizados, eles precisam conhecer a doutrina, né, uma doutrina fundamentada nas Sagradas Escrituras. E aí, nesse período, surge a pergunta, onde eu vou encontrar uma igreja verdadeira? Como definir essa igreja? E a partir daí, os reformadores, eles apontaram marcas que são distintivas de uma igreja verdadeira, de uma igreja fiel. E as marcas são a fiel pregação do Evangelho e da Palavra, a correta administração dos sacramentos e o exercício da disciplina. Tudo isso segundo a Palavra, com fundamento na Escritura. Mas eles não eram unânimes, os reformadores não eram unânimes nessas marcas. Alguns diziam que era uma marca só, e a perspectiva é, nós somos um corpo, uma instituição. E como instituição nós temos uma característica que marca, que nos marca, e nos distingue de qualquer outra instituição ou corporação. Que marcas são essas? Então, alguns diziam que era uma marca só.
aquela fiel pregação da palavra. Outros reformadores diziam que eram duas marcas, que é a fiel pregação da palavra e a correta administração dos sacramentos. E outros diziam que eram três marcas: fiel pregação da palavra, correta administração dos sacramentos e exercício da disciplina. A confissão belga, que é uma confissão da igreja, se eu não me engano, das igrejas reformadas holandesas, dos Países Baixos, né, diz assim: as marcas para reconhecer a verdadeira igreja são: ela mantém a pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos como Cristo instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, ela se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a esta palavra e reconhecendo Jesus Cristo como o único cabeça. Assim, com certeza, se pode conhecer a verdadeira igreja e a ninguém convém separar-se dela. É interessante porque por que essas marcas elas são tão distintivas? São simples, mas são tão distintivas. Porque a Igreja Católica, a igreja majoritária, que a gente pode dizer assim, né, não é católica, né, como a gente vê hoje, católico protestante, a igreja majoritária ela tinha se desviado disso completamente. A cabeça da igreja não era Cristo, é o Papa. A Escritura não é autoridade. Você tem as tradições, os escritos dos papas, dos pais da igreja, que estão acima, muitas vezes, da Escritura. Então, assim, não caberia aqui contar a história da reforma, mas foi um processo. O processo que começa no primeiro século, onde a Bíblia era escassa, eram folhas que passavam de um para outro. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E aí houve a necessidade de você condensar todos esses escritos, reconhecer, esses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. E aí, a partir daí, você tem um estudo. Então, as coisas foram caminhando, ao ponto de chegar aonde nós estamos hoje, ou na Reforma, onde você percebe que há uma tradução geral da Escritura em todas as línguas, não somente no latim, a preocupação deles que o povo conhecesse a Escritura. Mas, voltando aqui, tirando esse resumo rápido, você tem um teólogo chamado Abraham Kuyper, que ele advoga a favor de duas marcas, como reais marcas da igreja: a pregação da palavra e a correta administração dos sacramentos. Então, em geral, a maioria das igrejas reformadas, elas creem que existem duas marcas distintivas. Por quê? Porque a perspectiva é a seguinte: a disciplina existe em outras instituições, mas a pregação, fiel pregação da palavra e a administração do sacramento são coisas exclusivas da igreja. Assim, eu particularmente, eu acho que essas três marcas são marcas distintivas, apesar dessa aqui, que é a disciplina, a não ser exclusiva da igreja. Mas eu acho que essas três marcas, elas marcam de uma forma bem pontual uma igreja verdadeira. Louis Berkhoff é um teólogo que ele diz assim: embora o exercício da disciplina não seja peculiar à igreja, isto é, não seja encontrado exclusivamente nela, é, contudo, absolutamente essencial para a pureza da igreja. E aí, dentre essa ideia, ou seja, dentre as igrejas fiéis, nós temos, nesse conceito reformado, igrejas mais ou menos puras, de acordo com o uso das marcas que essa igreja faz. A nossa confissão de fé, no capítulo 25, nas seções 2, 4 e 5, ela diz assim: interessante para nós entendermos isso. A igreja visível, que também é católica universal sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sobre a lei, Israel, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus. A igreja é o reino de Deus, faz parte do reino de Deus. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus. E prestem bem atenção nessa expressão: fora da qual não há
possibilidade ordinária de salvação. A nossa confissão de fé está dizendo, e João Calvino e um outro teólogo, eles eram mais, vamos dizer assim, mais rígidos, ao dizer que fora da igreja não há salvação. A nossa confissão de fé diz que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Então, ordinária por quê? Quais são os meios ordinários que são os meios de graça que são utilizados pela igreja para esse propósito? Pregação da palavra, sacramentos, disciplina, a comunhão dos santos, a exortação mútua, o aconselhamento mútuo, e assim sucessivamente. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, a seção 2 fala isso. A seção 4 diz assim: esta igreja católica, que é universal, tem sido ora mais visível, ora menos visível. E a ideia de ora mais visível, ora menos visível, às vezes você pode ver ela claramente, como você vê lá em Romanos capítulo 11, abre aí, 3 e 4. E uma outra pessoa abre Atos 9:31. Quem achar, pode ler. Então, a nossa confissão de fé, além de falar que existem igrejas mais puras e menos puras, e essa classificação mais puras ou menos puras é pelo uso que ela faz dessas marcas, que é a pregação da palavra, correta administração do sacramento, uso da disciplina, ela diz também que as igrejas, muitas vezes, elas podem ser mais visíveis e menos visíveis. E o exemplo de uma igreja mais visível é o que nós temos em Romanos 11, 3 e 4. Quem achou pode ler, por favor. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Esse contexto é o contexto de Acabe, Israel e Judá. Israel, apesar de ser uma nação que estava se desviando, era igreja também. E ali, o profeta Elias, tem aquele encontro lá com os profetas de Baal e aquela coisa toda, e depois ele foge porque Jezabel disse que ia matá-lo, e ele fica desesperado porque ele olha e não vê o quê? Não vê crente. Israel estava todo corrompido, era aquilo que ele conseguia ver, mas a igreja estava presente ali. E não era pouca gente, não. 7.000 naquela época era muita gente. E às vezes essa igreja é mais visível. Atos capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Então o que acontece? Você vê que na história há tempos, que a igreja, você olha assim, você não consegue ver, parece que não existe, mas ela está ali, está escondidinha, mas ela está ali, a igreja fiel permanece, e em tempos que ela floresce, que ela é visível aos olhos. Então, continuando aqui com a definição da nossa confissão de fé, ela diz assim: esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela, da igreja universal, são mais ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administrado as ordenanças e celebrado o culto público. Aí a seção 5. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Então o que você vê aqui? Existem igrejas que são mais puras e outras que, por causa de se deixar levar por qualquer outra circunstância que distanciem eles da palavra, ou seja, dessas marcas, do uso dessas marcas, pode fazê-las tornar uma sinagoga de Satanás. Aí nós temos dois exemplos aí. Um exemplo em Romanos capítulo 11, verso 18 a 22. Quem achar, por favor, pode ler. Não te glories contra os vãos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Pronto.
O que ele está falando aqui? Paulo está falando da eleição. Paulo está falando de Israel que foi rejeitado. Né? E por que Israel foi rejeitado? Porque eles rejeitaram Cristo. Né? Então você está vendo aí uma igreja que por sua degeneração deixou de ser igreja. Os judeus, por mais que tenham muitas semelhanças com o com os cristãos, até ali Malaquias, eles não são igreja verdadeira. Eles têm uma parte da verdade, mas eles não aceitam toda a verdade, que é Cristo. Eles não são igreja verdadeira. Eles precisam se converter, abraçar o Evangelho, né? E se dobrar a Cristo. Então, não é igreja. Abra Apocalipse capítulo 2:9. No contexto do Novo Testamento, existem igrejas que, por terem abandonado esses princípios, o princípio da palavra de Deus, terem abandonado o culto, conforme prescrito na palavra, se tornaram sinagogas de Satanás. A linguagem que que o escritor de Hebreus, que João usa aí, é interessante, né? Alguém que achou pode ler. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então você percebe aí, nessas palavras, que existe um grupo ali dentro da igreja que se tornou uma sinagoga de Satanás. Na realidade, a igreja estava se tornando isso. Então o que a gente pode concluir disso aí? O que a gente pode concluir? A gente pode concluir que pode haver igrejas mais puras do que outras pela diligência no uso dos meios de graça. Que meio de graça é essa? Pregação, o sacramento e o uso da disciplina. A gente pode chegar à conclusão também, diante da maioria dos teólogos que falam sobre isso, né, que a disciplina pode não ser uma marca distintiva na igreja, e eu concordo com o Berkoff, mas é um elemento absolutamente essencial para a pureza da igreja. Mas antes de a gente entender onde essas marcas são aplicadas, porque a gente vai perceber que uma denominação não é o lugar para aplicar essas marcas. A denominação batista, a denominação protestante, a denominação das igrejas reformadas não sei da onde, né? As igrejas, quem conhece lá os Estados Unidos, as igrejas Dutch, são igrejas reformadas de origem holandesa, não são essas denominações em que essas marcas vão ser aplicadas. Eu não vou olhar para a denominação batista e vou dizer assim, essa é uma denominação infiel. Não vou olhar para a Assembleia de Deus ou Igreja Presbiteriana e dizer isso. Não que isso não possa acontecer. Né? Isso acontece denominacionalmente quando a denominação, como denominação, não tem os fundamentos da palavra de Deus. Como, por exemplo, a Igreja Adventista. Eles não são nossos irmãos. Os adventistas são seitas, é uma denominação. Os Testemunhos de Jeová, seita, eles não são igreja verdadeira. Os Mormons, eu poderia citar muitos outros. Mas para aplicar essas marcas, você não aplica na denominação, mas sim na igreja local. A igreja local é o lugar onde devemos aplicar essas marcas. Por isso que muitas vezes você chega numa igreja presbiteriana, você chega numa igreja batista e fala assim, o que é isso? Porque apesar da denominação ter um padrão, ter uma confissão, muitas vezes essas igrejas não são fiéis a esse padrão, nem a essa confissão. Quando a denominação é fiel. E na realidade, você formar uma denominação, você precisa ter uma igreja primeiro. São as igrejas que são formadas primeiro. Como, por exemplo, na nossa realidade, o Estado. Né? A família é formada primeiro, o Estado vem depois. Então, a denominação vem depois. O que se forma primeiro é a igreja. Então, aonde nós vamos aplicar essas marcas? Onde eu vou dizer, a igreja presbiteriana, não sei da onde, é fiel, é infiel.
A igreja batista não sei da onde é fiel, é infiel. A igreja Assembleia de Deus não sei da onde é fiel, é infiel. É na igreja que a gente vai aplicar. Por quê? Porque essas marcas são vividas ali, na igreja local. Abra aí Apocalipse capítulo 2. Aqui, Apocalipse capítulo 2. O que a gente está vendo aqui? 2, 3, vai até, eu acho que é o capítulo 4. O que nós estamos vendo aqui? João escrevendo cartas às igrejas, às 7 igrejas que existiam ali naquela região da Ásia Menor. E ele diz que Cristo está andando no meio da igreja. Se você pegar Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13 e 20, ele diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, o semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como a cinta de ouro. Então ele tem uma visão, né? Isso aí é alegórico, né? São alegorias, e porque representam alguma coisa. E ele fala por meio dessas alegorias. Ele diz que o Senhor anda no meio dos candeeiros. Quem são esses candeeiros? Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores. Ele chama de mensageiros. Anjo é mensageiro. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nessa linguagem figurada, alegórica, melhor dizendo, os candeeiros são as igrejas. A Escritura está dizendo que o Senhor anda no meio das igrejas, ele passeia no meio das igrejas. Em Apocalipse capítulo 2, verso 1, ele diz assim, a segunda parte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, aos pastores da igreja em Éfeso, essas coisas é que ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os pastores das 7 igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são esses candeeiros de ouro? As igrejas. Então, Cristo anda no meio das igrejas. Cristo tem nas suas mãos os mensageiros dessas igrejas. É por isso que João escreve carta a esses mensageiros. Eles são responsáveis pelo corpo, por esse candeeiro. E é interessante, porque nesse capítulo ele faz uma ameaça. Veja o que ele diz aqui ao pastor da igreja e à igreja. Verso 5, 2, capítulo 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então ele está falando ali que se ele não se arrepender, ele vai mover aquele candeeiro. Ele vai tirar aquele homem dali. Ele vai trazer juízo sobre aquela igreja. Então, quando nós olhamos esse estudo e vemos a Escritura, nós percebemos que essas marcas da igreja devem ser aplicadas à igreja local, onde temos toda semana a pregação da palavra, a administração dos sacramentos e o exercício da disciplina. A partir daqui, nós encerraríamos o nosso estudo sobre essa introdução. E amanhã nós teríamos a primeira marca, que é a fiel pregação da palavra. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para a importância desse tema, e uma das pessoas, um teólogo que trabalhou muito a doutrina da igreja, mais do que predestinação à eleição, foi Calvino. E é muito interessante o que ele fala, o que as igrejas protestantes reformadoras falam sobre a igreja, e o título que eles dão à igreja. A igreja católica também dava esse mesmo título, mas com uma visão completamente distorcida. Completamente distorcida. Então, se eu dissesse para você assim, qual é a igreja fiel? Vamos fazer uma lista de igrejas fiéis aqui. Igreja presbiteriana não sei da onde, igreja batista não sei da onde, igreja congregacional não sei da onde, igreja Assembleia de Deus não sei da onde, igreja reformada não sei da onde, igreja Santos
que abraçaram o evangelho não sei da onde. Não interessa o nome ou a denominação. Se essas igrejas elas estão sendo conduzidas pela palavra, da forma como Deus requer, tendo à frente da sua igreja homens que foram preparados, que foram ordenados, que estudaram, que se debruçaram na palavra de Deus, se debruçam para que a igreja seja alimentada conforme a Escritura, administrando sacramentos, exercendo a disciplina no seio da igreja. Essa é uma igreja fiel. Essa é uma igreja fiel. Nós temos várias denominações, algumas denominações têm algumas posições com relação a alguma coisa, outro com relação às outras. Nós sabemos que nós podemos concordar com algumas coisas, discordar de outras, mas por mais que estejamos certos numa doutrina ou menos certos nessa doutrina, nós não deixamos, nem esses irmãos deixam de ser igreja. Uma igreja que não prega o batismo infantil, ela não deixa de ser igreja. Apesar que dentro da Escritura eles estariam errados. Até pela ordem da natureza, a ordem natural que segue esse princípio, né? Mas eles não deixam de ser igreja. Para eles olham para nós, batizar criança é errado, que não sei o que e tal, né? Eles olham para nós, eles são irmãos em Cristo. Agora, essa fidelidade, ela será mais ou menos, ou essa pureza, né? Mais pura ou menos pura, quanto mais nós nos aproximarmos do que a Escritura diz. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Mas aonde nós vamos buscar essa perfeição? Aonde nós vamos buscar cada dia reformar a nossa vida, a nossa igreja, o nosso comportamento religioso, a nossa prática de igreja? Aonde a gente vai buscar isso? Na Escritura. Isso vem por quê? Por meio de um estudo profundo da palavra de Deus. Homens que foram vocacionados, que preparam a igreja, preparam outros homens, para que o Evangelho seja apresentado de forma pura, de forma íntegra. E o fundamento é esse aqui, a Escritura é essa. A Escritura não tem várias interpretações, ela pode ter várias lições. Você pode tirar várias lições de um mesmo ensino, mas ele só tem um ensino. E que título é esse que esses homens davam? E eu quis tocar nessa questão para a gente perceber a importância da igreja, ou seja, do culto a Deus. Por quê? Porque hoje em dia os crentes desprezam aquela que, segundo a nossa confissão, é a qual nos dá a salvação. A salvação não vem por meio da igreja, mas a igreja é um instrumento, não existe outro de salvação. É por meio da igreja que a palavra é pregada, onde os sacramentos são administrados conforme a Escritura, conforme Deus estabeleceu. E esse título dado por esses teólogos era a igreja, a mãe de todos os crentes. E é muito interessante esse título. Por quê? Porque a ideia é que a igreja vai gerar o crente. É ela que vai produzir o crente. O crente vai nascer do seio da igreja. É do ventre da igreja que esse nasce pelo poder da palavra, mas é nessa barriga, vamos dizer assim, que o crente é gerado. E eu gostaria só de repetir o que a nossa confissão diz, confissão de fé, no capítulo 25, seção 2, ele diz assim: a igreja visível, que também é católica universal, que é a mesma coisa, universal e católica é a mesma coisa, sobre o evangelho, não sendo restrito a uma nação como antes sobre a lei, aos judeus, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião. Então, não tem título de denominação. Você tem denominações que não são cristãs, são seitas, pelo que elas pregam. Mas eu conheço determinadas igrejas dessas denominações que se tornaram igrejas cristãs.
Por quê? Porque abandonaram o ensino da denominação e, como igreja constituída, começaram a seguir outros ensinos por se aprofundar na Escritura. O que acontece com essas igrejas? Geralmente elas saem da denominação. É isso que acontece. Tá? Então vejam aí. Consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Essa afirmação aqui é muito importante. Por quê? Porque ele está dizendo que o meio utilizado por Deus para que o Espírito Santo haja, para que a palavra de Deus haja, é a igreja. Sem a igreja, não há conhecimento do Evangelho. Por isso a necessidade de uma igreja fiel. E essa ideia de a igreja, a mãe dos crentes, é um conceito que vem dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Aqueles teólogos do 1º, 2º e 3º século, acho que até o 4º século. Ele pode dizer assim, acho que até vai um pouquinho mais. São os primeiros teólogos, são aqueles que começaram a produzir teologia, pegar o ensino dos apóstolos e ali vasculhar. Nesse período houve muito erro. Por exemplo, nós conhecemos Agostinho, a teologia que nós seguimos é uma teologia agostiniana, mas Agostinho ele interpretava os salmos e os provérbios e algumas parábolas alegoricamente. Ou seja, no nosso conceito hoje, ele viajava na maionese. Falava uma coisa, ele nada a ver com aquilo ali. Tá? Por quê? Porque era o início, eles estavam iniciando. Um início muito bom, viu? Porque muitas coisas que nós temos hoje foram desses homens. Mas eles também cometeram erros. Né? O Evangelho estava, a palavra de Deus estava sendo semeada ali, né? Os escritos dos apóstolos não era uma coisa fácil como nós temos aqui, abrimos aí, né? Você abre lá, você vai lá na minha biblioteca, você vê lá um monte de comentário do original, disso aqui. Esses homens produziram, porque eles eram exímios leitores da língua original. Né? Então, assim, foi o início. Né? E nesse início, eles sedimentaram muitas coisas que nós temos hoje. E um desses conceitos é o conceito de a igreja, a mãe de todos os crentes. Cipriano, que foi o que primeiro cunhou essa expressão, diz assim: quem abandona a igreja de Cristo não chegará aos prêmios de Cristo. Torna-se estranho, torna-se profano, torna-se inimigo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Como ninguém se pode salvar fora da arca de Noé, assim também ninguém se salva fora da igreja. A arca de Noé é uma vamos dizer assim, uma metáfora, uma alegoria muito boa com relação ao Evangelho. Tá? O Senhor nos alerta e diz: quem não está comigo está contra mim, quem comigo não recolhe, dissipa. Quem rompe a paz e a concórdia de Cristo trabalha contra Cristo. Quem faz colheitas, alhures, ou seja, em outros lugares, fora da igreja, esse dissipa a igreja de Cristo. João Calvino, que foi um reformador que trabalhou muito esse tema, a doutrina da igreja, até mais do que predestinação e eleição, como a gente sabe, ele concordava com Cipriano e ele dizia o seguinte: de sorte que aqueles de quem Deus é pai, a igreja possa também ser mãe. O que esses homens eles querem dizer? Eles querem dizer que Deus nos deu a igreja visível como nossa mãe para ministrar a sua palavra e os sacramentos sob a direção e influência do Espírito Santo. A parte dessa mãe e sua alimentação e instrução, eles diziam: não há salvação. E eu não estou falando aqui de denominação, mas de igrejas que fazem parte de uma denominação. As marcas da verdadeira igreja devem ser vistas na igreja local. Na igreja local. Agora, esse tema é muito importante. A igreja é essencial. Quem instituiu a igreja? Foi Cristo. Se Cristo instituiu a igreja, deu os sacramentos, né? Se ele mostra claramente no Velho e Novo Testamento o ajuntamento solene, uma necessidade de reunião do povo de Deus, onde Deus fala à sua igreja. Se essas coisas foram instituídas por Deus, é porque elas são essenciais, são importantes para a vida do crente.
A nossa confissão de fé diz assim: fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Os crentes, eles precisam entender que o ministério da igreja é comunicar ordinariamente aos crentes as bênçãos da redenção em Cristo Jesus. E nós temos vários textos na Escritura que mostram isso. Vou apresentar só alguns, não todos. Abra aí Mateus 28, 19. Alguém abra, por favor. Um outro texto, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Mateus 28, 19. 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O ministério da igreja é esse, é comunicar aos crentes as bênçãos da redenção. Para quem o Senhor Jesus está dizendo isso? Para os seus discípulos, para a igreja. Né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, é Deus, é igreja, é escravos, é livres. E a todos nós foi dado por Cristo em um só Espírito. A carta do apóstolo Paulo é para quem? A igreja, aos santos que vivem em Corinto. A igreja se reunia para ler as cartas, como a gente se reúne para pregar o evangelho e cultuar a Deus. É para a igreja. É para a igreja, é para nós. Nós precisamos saber que esse é o ministério da igreja como corpo, comunicar a nós, crentes, participantes da igreja, as bênçãos decorrentes da salvação. O catecismo menor, o breve catecismo, o catecismo menor, na pergunta 88, ele diz assim: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Aí ele mesmo responde: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para salvação. A Escritura diz que o próprio Deus promete usar esses meios em favor da igreja. Abençoar os crentes por meio das orações, da palavra, dos sacramentos. Tudo isso é em benefício da própria igreja. A igreja é o lugar onde se administra, Deus ministra ao seu povo, onde se administra a palavra de Deus. A palavra é lida, a palavra é pregada, os sacramentos são administrados para quê? Para consolo, para certeza, para edificação do seu povo. Se a igreja é um lugar para ouvir as boas novas através dos pastores devidamente ordenados, sobre a bênção do Espírito Santo, ela é a força vital para a nossa peregrinação aqui nesse mundo. A igreja é o lugar onde os crentes são alimentados. Vou citar mais uma vez Calvino agora, o que ele diz nas Institutas. Ele diz assim: contudo, uma vez que agora nosso propósito é discorrer acerca da igreja visível, aprendamos, mesmo do mero título mãe, quão útil ainda mais, quão necessário nos é seu conhecimento, quando não outro nos é o ingresso à vida, ou seja, não existe outro meio para ingressar na vida eterna, senão por meio da igreja. A não ser que ela nos conceda no ventre, a não ser que ela nos dê a luz, a não ser que nos nutra em seus seios, enfim, sob sua guarda e governo nos retenha, até que despojados da carne mortal, haveremos de ser semelhantes aos anjos. A concepção da Igreja Católica, ela prega esse mesmo princípio, mas é completamente diferente. Porque na Igreja Católica, aqueles que estão na igreja, eles serão salvos. A igreja é a mãe dos crentes, na concepção dele. Então quem está na igreja, se filiou à igreja, batizou, acabou, está salvo. Faz as suas penitências lá na hora da morte, faz a introdução, vai para o céu. É assim que funciona. A nossa visão não é essa. A igreja é a mãe dos crentes porque nela é pregada a palavra de Deus. Porque
A palavra está acima da igreja. Na igreja católica, a igreja está acima da palavra. Cristo é o Senhor da igreja. A sua palavra dirige a igreja e reina sobre a igreja. Não é o contrário. Então, essa é a diferença cabal entre o conceito católico de igreja mãe dos crentes. Então, na realidade, igreja no conceito católico são só os papas, são os religiosos. Aqueles que não são religiosos não fazem parte da igreja, não são igreja. Mas esse não é o conceito protestante, o conceito correto a respeito da igreja. A igreja é um instrumento. Por quê? Você quer ir para a escola, você quer aprender a ser, vamos lá, você quer ser, trabalhar em edificações. Eu não sei como é que é o nome do profissional, é o técnico em edificações, tem um nome, você quer ser técnico em edificações, você vai fazer o quê? Um curso de edificação, você não vai entrar, como no meu tempo tinha, o segundo grau, secretariado, ou como tem informática, você não vai se formar em edificações. Por quê? Porque ali não se ensina essas coisas. Ali você não tem isso. Olhando para um lado pragmático, se você quer buscar a salvação em Cristo Jesus, se você sente a necessidade de buscar a Deus, aonde você vai? A uma igreja fiel. A uma igreja. É ali que você vai encontrar Deus no meio do seu povo. É ali que Deus vai falar ao seu coração, o coração da igreja. É ali que Ele vai transformar o seu coração, a sua mente, por meio da palavra. Por quê? Porque a igreja é esse instrumento. Foi estabelecida com esse propósito. Calvino e os reformadores, eles ensinavam que sem a igreja, o crente definha e morre. Assim como um bebê morre, nessa comparação, sem sua mãe para amamentá-lo. Por quê? Porque os meios de graça estão sendo dispensados ali na igreja. É como o maná e as codornizes que Deus dava para alimentar o povo no deserto. Nesse deserto que é esse mundo, porque a Escritura compara esse mundo a um deserto, por causa das dificuldades, nós estamos sendo alimentados nessa nossa trajetória pela igreja, pelo ministério da igreja, a igreja com os seus dons. Deus estabeleceu a igreja e deu dons à igreja. Abra aí Efésios capítulo 4, verso de 11 a 16. Veja aí. Ele diz assim, a palavra diz assim: Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aonde você acha isso? Na igreja. Hoje você vê pastor de internet, Você vê muito isso. Não existe isso. Na época da pandemia, não, vamos aqui, eu vou dar um vídeo aqui, a igreja... Não existe. Igreja é corporação, igreja é ajuntamento. Não estou dizendo que uma pregação que você ouça, que uma coisa que você ouça fora do ambiente de culto da igreja não seja bom, mas isso não é igreja. Isso não é igreja. Se você for viver só com isso, você vai viver a míngua. Tanto que tanta gente que quer viver dessa forma, e que, na realidade, o Senhor toca no coração dessas pessoas, eles saem da internet e vão procurar igrejas. Porque a igreja é um corpo, e a gente vai ver isso. Há uma ajuda mútua, há um serviço mútuo. Não é só o pastor, os presbíteros oficiais da igreja, ou os líderes da igreja que servem a igreja, não. Esse é um serviço formal, mas existe um serviço informal que é exercido pelos membros da igreja. Nessa mesma linha, na orientação desses homens. Então vejam aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo,
de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E embora, seja por meio da fé no Evangelho de Cristo que alguém se torna um cristão, que entra para o corpo de Cristo, João Calvino vai escrever nas Institutas e vai apontar para essa importância da igreja, quando ele diz assim: devido à nossa ignorância e indolência, nós necessitamos de ajuda externa para gerar e aumentar a fé dentro de nós e avançá-la para o seu objetivo. Ele instituiu pastores e mestres, por cujos lábios ensinassem aos seus. Começarei, pois, pela igreja, em cujo seio Deus agradou-se juntar-se seus filhos. Está quebrado o texto. Que eles possam ser guiados pelo seu cuidado maternal, até que sejam maduros e finalmente alcancem o objetivo da fé. De sorte que, por aqueles de quem ele é o Pai, a igreja possa também ser mãe. Então, com esse título, Igreja, mãe de todos os crentes, tanto Calvino como Cipriano e muitos outros, queriam dizer que era Deus quem nos deu a igreja visível, como nossa mãe, para ministrar a sua palavra e os sacramentos sobre a orientação do Espírito Santo. E para João Calvino, a unidade espiritual dos crentes não pode existir sem a unidade visível da igreja. E é interessante porque essa unidade ela vai fluir diretamente e logicamente dessa doutrina calvinista da união mística de Cristo com a igreja. Que a gente vê lá em Efésios capítulo 5, verso 31 e 32, quando Paulo, para falar da função do marido, da relação do marido com a esposa, ele aponta para Cristo. E aí ele fala da intimidade do homem com uma mulher, que se fundamenta, se fecha, se completa na intimidade sexual, na intimidade de uma só carne de um casal. Um casal se torna uma só carne quando deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e agora eles se unem em família, e agora podem procriar, podem ter uma intimidade que antes eles não poderiam ter. Essa intimidade, essa relação que existe, muitas vezes, principalmente para os casais mais, que têm mais tempo de caminhada, não que os mais novos não sintam isso, percebem que essa união é uma união espiritual, não é uma coisa física somente. Ela vai muito mais além do físico. Porque isso representa a união mística de Cristo com a igreja. Veja aqui Efésios capítulo 5, verso 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, ele fala da unidade de Cristo com a sua igreja. Cristo com a sua igreja não é Cristo, vamos dizer que eu seja Cristo. Eu, Cristo com o Hudson, eu, Cristo com a Júlia, não, é Cristo com o corpo. E nesse corpo, Hudson, Júlia, João, Vanessa, Davi, Maria Clara, João lá da igreja lá batista, estamos unidos em Cristo Jesus. A igreja está como se fosse uma só carne. É exatamente como os crentes estão ligados a Cristo, o seu cabeça. Eles estão ligados a todos os membros do seu corpo. Daí a impossibilidade de haver mais de uma igreja. Só existe uma igreja. Só existe uma igreja verdadeira. Não existe mais de uma igreja. E que única igreja verdadeira é essa? A comunidade dos crentes, a comunidade dos fiéis. E dentro dessa única igreja verdadeira, você tem batistas, presbiterianos, assembleanos, você tem igreja reformada não sei de quê, igreja cristã não sei de onde, igreja Nova Vida, igreja cristã Nova Vida. É uma única igreja. Não pode haver outra. Porque é a igreja de Cristo.
E quais são as marcas dessa única igreja? Todas elas, se forem igrejas fiéis, não como denominação, mas como igreja local, devem pregar fielmente a palavra, devem administrar o sacramento e devem exercer a disciplina eclesiástica. E uma vez que existe uma igreja verdadeira, que não tem um nome específico, né? Mas uma igreja verdadeira, fora dela não há salvação. Essa é a conclusão deles. Fora dela não há salvação. E a razão para isso é que Deus confiou somente à igreja o ministério da palavra e os sacramentos como meio de graças. Nós somos dependentes da igreja como nossa mãe para a concessão de todos os benefícios salvíficos que Cristo obteve para os crentes. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a igreja cumpre um papel santo e divino na conversão e na vida dos crentes. Ela é extremamente importante. Ela é essencial na vida de um crente. E nós devemos olhar a igreja assim. E quando é que a igreja se manifesta com a igreja? O culto. A igreja se torna igreja no momento que ela cultua. No momento que ela está junta ali, com o mesmo propósito, com a mesma fé. Então a importância da igreja na economia e no propósito de Deus para o seu povo nessa terra é essencial. Porque fora dela, fora da igreja verdadeira, não há salvação. Os homens estão perdidos. É só você olhar a nossa realidade. Veja aí quantas igrejas ditas evangélicas nós temos. E nós podemos olhar e ver claramente que essas igrejas não são igrejas fiéis, não são igrejas cristãs. Por quê? Porque distorcem os princípios básicos da Escritura. E muitas igrejas dessas denominações, que eu acabei de dizer aqui e citar, estão se desviando da verdade. Ao ponto de chegarem a se tornar sinagoga de Satanás. Eu não sei se acho que deve existir igreja presbiteriana ou batista ou de outra denominação assim, mas lá nos Estados Unidos, a igreja, uma das igrejas presbiterianas lá, houve um racha, acho que é PCUEC, se eu não estou... Por quê? Porque adotaram no ministério eclesiástico homossexuais. Deixou de ser igreja. Deixou de ser igreja. E tem muitas outras posturas, essa é uma delas, muitas outras posturas que são contrárias à Escritura. O que aconteceu com essa igreja? Deixaram de observar os princípios da palavra de Deus, deixaram de ser igrejas, foram perdendo a sua pureza até se tornarem sinagoga de Satanás. Por isso é importante, não só a vida da igreja, mas a igreja como instituição divina. Porque é ela que vai dar o caminho. Ou seja, é um ministério ordenado, é Deus usando esses meios no meio do povo de Deus para que as suas bênçãos alcancem aqueles que são seus. Nós aqui somos uma igreja. Nós estamos reunidos como igreja nesse momento. Eu vou parar por aqui. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, Está aberto aí para perguntas, dúvidas, mas eu vou deixar a segunda parte para hoje à noite, na nossa devocional, quando for pregar sobre Hebreus capítulo 10, verso 25, E aí nós vamos fazer uma aplicação mais direta com relação a isso. Mas eu posso até adiantar, aos irmãos, eu como pastor, e na minha caminhada cristã, eu sei como é importante o culto público. E sei como é vital e importante a presença do crente ali, no culto público. E sei que quando nós desprezamos o culto público
por qualquer motivo que não seja um motivo legítimo, estamos doentes, temos bateu um carro na minha casa, o cara está acidentado, eu fui lá ajudar, não pude ir para a igreja, né? Eu tenho um familiar, está morrendo, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que ir lá, né? Se não for por um motivo desse, não existe motivo para deixarmos de cultuar a Deus, né? E quando fazemos isso de vontade própria, hoje eu estou cansado, hoje está muito sol, hoje está muita chuva, às vezes chove muito e aqui no Rio não dá para você sair de casa, né? Mas eu não estou dizendo nesse sentido, né? Meu pé está doendo, eu estou com dor de cabeça e tal. Você está desprezando algo que Deus proporcionou para nós, bênção na nossa vida, né? E é nesse momento que Deus ministra a igreja. A gente sempre fala que a salvação é individual, mas em parte. A salvação é corporativa, porque no momento em que a igreja se reúne, a bênção de Deus ela vem. Não é que você é salvo, seu filho vai ser salvo, sua mulher vai ser salva, né? Seu primo não. A aceitação, ou seja, o arrependimento, a fé é individual, mas Deus salva o seu povo, a sua igreja. Ele ministra a igreja como um todo. Tá? E é nessa igreja que nós temos alimento. É nela, tá? Por meio do exercício de serviço cristão, nessa igreja, do ouvir, do cantar, do compartilhar, né? Do exortar publicamente ou pessoalmente, ou seja, a pregação ou as conversas, o aconselhamento entre irmãos, essas coisas são serviços. E quando nós desprezamos isso, nós estamos desprezando os instrumentos que Deus nos deu para a nossa salvação. Vamos orar? Vamos orar esse momento e... Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pelo estudo que trouxemos aqui. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja falando ao coração da nossa igreja nesse tema, Senhor Deus, tão importante, Pai, abrindo os nossos olhos, ó Pai, o nosso desejo, a nossa vontade, Senhor, nos dá vontade de estar sempre diante do Senhor, em culto, Senhor Deus, como igreja, Senhor Deus de Deus, ó Pai. Nos faz sentir, ó Senhor Deus, falta dessas coisas quando por uma situação ou outra não temos, ó Pai. Mas que jamais, ó Senhor Deus, de vontade própria, Senhor Deus, por indisposição, Pai, deixemos, ó Pai, de cultuar ao Senhor nesse dia que é o dia do Senhor, quando a sua igreja está reunida e o Senhor está ali no meio dos candeeiros ministrando, Senhor Deus, por meio daqueles que são mensageiros do Senhor. Fica, Senhor Deus, com teu povo aqui, Pai, com o nosso retiro. Nos abençoa, Senhor, nesse dia, que possamos ter um dia, Senhor, de comunhão, Senhor Deus, um dia de alegria, entretenimento e também de devoção ao Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.